João capítulo 15, a partir do versículo 9, diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Somente até aqui, queridos. Queridos, já foi bem notório que o texto, né, ele fala de amor. E não é nada mais, nada menos que o próprio Cristo Jesus está falando de amor. Ninguém melhor para falar de amor do que ele, porque é interessante que o amor é um atributo de Deus. Uma das características de Deus é o amor. Deus, quem nunca ouviu essa frase, né? Deus é amor, né? Uma frase bem comum, bem popular. Não precisa ser até muito religioso para ter ouvido essa frase. Mas sendo um atributo de Deus, uma característica de Deus, né? Lá em 1 João 4,8 vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, irmãos, a gente pode ver que para a nossa fé cristã, o amor, ele ao mesmo tempo que ele é um requisito básico, ele também é algo essencial para nós cristãos. Para nós cristãos é algo essencial, básico, porém nós temos que ter essa característica, esse atributo tão maravilhoso que é o amor. Porém, irmãos, uma coisa é verdade, falar de amor é fácil. Falar de amor é fácil. Não seria algo difícil falar de amor. É um assunto fácil de se falar. Agora, outra verdade é que o difícil é amar. Falar de amor é muito fácil. Então, o que eu estou fazendo aqui é algo muito fácil. Trazendo uma mensagem sobre amor. Mas o difícil é o dia ou o momento que é necessário eu amar. Ou seja, falarmos de amor de uma forma teórica em nossa vida, isso é fácil. Mas exercermos o amor de uma forma prática, isso é difícil. E nós precisamos, antes de fazer isso, sermos ensinados. E ninguém melhor para nos ensinar isso, essa matéria tão importante para o cristianismo, que não é o irmão Francisco, mas o próprio Cristo Jesus através da sua palavra. Ninguém melhor do que ele. A gente pode ver que durante esses textos é dado muita ênfase à palavra amor, tanto que ela é usada umas 8 vezes, né? E o amor aqui, nesse texto, irmãos, ele é tratado em 2 aspectos fundamentais, tanto nesse texto como nas escrituras, que é no seu aspecto horizontal e no seu aspecto vertical. Que o horizontal é quando Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a si mesmo. Horizontal é assim. E vertical quando diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então aqui é tratado do amor nesses 2 aspectos, né?
Então, irmãos, nós vamos aprender hoje sobre um tema muito importante, o amor pedagógico de Jesus. O amor pedagógico de Jesus. Isso significa que Jesus é aquele que nos amou, Jesus é aquele que nos ama, mas que também ele nos ensina a amar. Tá? A gente pode ver que o versículo 9 vai dizer assim, ó, começa ele falando assim, ó, como o Pai me amou, eu também vos amei a vós, permanecei no meu amor. Né? O amor de Jesus, irmãos, em nós ele gera uma obediência. Né? Ele sempre cita aqui o que ele faz, ele vai dizer, ó, como o Pai me amou, eu também vos amei. Então ele vai sempre dizer o que ele faz, mas depois ele mostra que nós temos que fazer isso também. Então Jesus, ele é uma prova vida de prática, né? Então ele tem total respaldo para nos ensinar algo. Né? Então nós somos, pois, capazes de amar, porque alguém que nos amou foi primeiro quando nós éramos ainda pecadores. E como que Jesus ele nos ama? Ele nos ama levando os nossos pecados, sofrendo a punição em nosso lugar. Ele nos ama levando aquela cruz, sofrendo a ira do Pai, sofrendo a punição, sendo cuspido, escarnecido, derramando todo o seu sangue. E ao ser crucificado, exclama, Deus meu, por que me desamparaste? A silêncio. Então essa é a forma de amor, que ela também expressa dele sendo Deus, se abstendo da sua majestade, de toda a sua onipotência, nascendo aqui nessa terra, padecendo por humilhação. Então essa é a forma de Cristo nos amar, de expressar o seu amor. Então é aquele que nos amou e nos ensina a amar, irmão, porque nessa matéria ele é expert, essa é a matéria. Eu não sei nem se é certo a gente dizer que o amor é um atributo de Deus, mas o próprio Deus, ele é caracterizado de amor. Então, irmãos, em primeiro lugar, Jesus, ele nos ensina que nós temos que ser perseverantes em permanecer no amor de Deus. Versículo 9, ele encerra assim dizendo, ó, permanecei no meu amor. Então, irmãos, uma verdade é certa. Nós vivemos em uma sociedade que vive em um extenso desamor. Em um extenso falta de amor. Nós podemos ver a criminalidade aumentando. Nós podemos ver, por um lado, a generosidade das pessoas diminuindo. E, por outro lado, a malícia sendo aumentada. Hoje em dia é diferente quando você vê uma pessoa, um exemplo, pedindo às vezes uma ajuda, uma contribuição na porta da sua casa, porque você não sabe quem é quem. O mundo jaz no maligno. Quando você vai ver alguém até malicioso, né? Como infelizmente já aconteceu alguns casos aqui, né? De furto vindo dessas pessoas. E por outro lado, a generosidade das pessoas também tem diminuído. A gente vê o exemplo dos acidentes. Hoje a coisa mais rápida do mundo de você saber quando a pessoa se acidenta. Sabe por quê? Porque cuida que não tem uma pessoa lá, ó. O cabo lá no chão, né? Todo ferido e tá uma pessoa lá com o celular, né? Tá nem preocupado com o estado da pessoa. A maior preocupação é de compartilhar aquele vídeo e sair rolando nos WhatsApp e ali aquele vídeo viralizar. Então a gente poderia passar até a noite aqui, muitas horas e horas compartilhando o que cada um tem de expressão de desamor nessa nossa sociedade, né? E para um crente, irmãos, para nós cristãos, vivermos e perseverar no amor de Deus em meio a essa sociedade é um desafio. É um desafio, porque tudo que nós fazemos correto, somos pressionados a desistir, né? Você já viu aquela expressão quando você faz às vezes uma bondade, uma coisa boa, uma coisa correta? Qual é o nome que você leva? Muitas vezes, nem todo mundo, rapaz, ó, parabéns pela sua ação. Parabéns por isso aí que você fez, ó, foi um ato bonito. Não, uma boa parte das pessoas diz, rapaz, tu é muito besta fazer um negócio desse, né? Então ser bom, irmãos, ou seja, perseverar no amor de Deus nesses últimos tempos, em tempos difíceis, em tempos de desamor, trocaram, faz as pessoas muitas vezes não admirar tal feito, né? Só que nós temos que perseverar, irmão. Porque o mundo, irmão, ele ama o que é seu.
porém odeia tudo que é relacionado a Deus. É isso que nós temos que entender. Então nós não temos que nos deixar ser pressionado pela maioria. Nós não podemos deixar ser pressionado pela multidão. Mas nós temos que permanecer no amor de Jesus. Porque é no amor de Jesus que a Escritura nos manda permanecer. E da mesma forma também somos pressionados a amar o mundo. O mundo são regras da humanidade, regras padrões da humanidade sem Deus. A humanidade sem Deus, que é o mundo, é o sistema do mundo, né? Ele tem os seus padrões. Né? E nós somos muitas vezes também pressionados a amar o mundo. Mas o que nós temos que fazer é rejeitar esse fato de amar o mundo, né? E continuarmos amando a Deus, as coisas concernentes à obra de Deus. 1 João 2,15 vai dizer: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, temos que permanecer no amor de Deus, no amor de Jesus. Essa palavra está com a conotação de perseverar. Nós temos que perseverar porque vale a pena permanecer na presença de Deus. A Bíblia vai dizer lá em 1 João 2,17 que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que perseverar nesse amor? Porque o amor do mundo é ilusão de ótica. É igual aquela ilustração que tem da grama do vizinho. Parece que a grama do vizinho é mais verde. Parece que esse pessoal é mais feliz. Parece que esse pessoal vive melhor. Não. É ilusão de ótica. É uma cilada. É uma miragem. Na verdade, aqueles que estão lá estão totalmente desiludidos, caminhando para um abismo e não estão vendo. E o lado de cá que é o lado correto. Então vamos perseverar e permanecer nesse amor, porque tudo aquilo vai passar. Mas a promessa é que nós, se perseverarmos até o fim, seremos salvos. A promessa é de salvação. E uma pessoa, irmãos, que ama Jesus, embora as coisas sendo difíceis, embora uma vez ou outra tendo dificuldade, embora uma vez ou outra desanimado, estamos sujeitos a situações. Mas aquele que ama Jesus, ele permanece até o fim. Ele vai suportar tudo o que vier. Como Paulo disse, nada nos separará do amor de Deus. Se nós permanecermos, irmão, no amor de Deus, o que vai nos separar do amor de Deus? O que vai fazer nós separar do amor de Deus? O que vai fazer Jesus deixar de nos amar? Nada. O único que pode nos afastar do amor de Deus somos nós mesmos. Então permaneçamos, irmãos, no amor de Deus. É isso que Jesus nos diz. Mas em segundo lugar, ele vai classificar o que é permanecer no amor de Deus. Ó. Ele vai dizer no versículo 10, ó, se guardares meu mandamento, permanecei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, aqui ele já vai especificar o que é permanecer no amor de Deus. Ele vai dizer, ó, se guardares os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Ou seja, irmão, permanecer é obedecer os mandamentos de Deus. Ou seja, obedecer a palavra de Deus. Isso que é permanecer no amor de Deus. Né? Ou seja, não adianta nós dizermos que somos crentes, que nós amamos a Deus, que nós estamos na igreja. Eu amo a Jesus. Mas se nós não obedecemos a palavra de Deus. É isso que está muito claro aqui. Nós temos que dar testemunho da palavra de Deus, não somente com nossa boca, mas também com nossas ações. É por isso que existe uma palavra chamada confissão de fé. É quando eu confesso a minha fé. Mas também existe outra palavra chamada profissão de fé. Essa palavra significa quando eu exerço a minha fé. Então nós aprendemos com isso, irmãos, que exercemos a fé cristã e dizermos que nós amamos a Deus, tem duas formas de nós mostrarmos que nós amamos a Deus. É através das nossas palavras, da pregação, da comunicação, mas também através das nossas atitudes, da nossa obediência a Deus.
E um fato triste, irmãos, é que nós vivemos numa época que os cristãos, muitas vezes, nós cristãos, quando eu digo cristãos, nós, né? Todos nós estamos dentro desse barco, né? Somos conhecidos muitas vezes pelo nosso, infelizmente, pelo nosso mau testemunho mais do que pelas nossas boas ações, né? Infelizmente os dados afirmam. Infelizmente tem empresas que, quando vê um candidato a um cargo que é cristão, se diz cristão ou se diz crente, já fica com a orelha em pé. Porque infelizmente nas empresas, não geral, mas muitos péssimos funcionários são cristãos, né? No ramo financeiro, só o que tem é cristão dando calote. Eu sei que hoje em dia é difícil, mas se você for nesses mercantil, até aqui local, não faça isso para você não sair triste. Mas vai ter nome lá de cristãos que compraram e não pagaram. Então hoje em dia nós infelizmente somos conhecidos pelos maus exemplos, pelas más obras, do que pelos bons testemunhos. Obviamente que isso aqui não é de uma forma geral. Existem crentes perseverantes, existem crentes verdadeiros. Só que já viu aquela frase por causa de uns, outros pagam? Quando as pessoas veem um mau testemunho, ela diz, olha o crente. Não, a maioria diz os crentes. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão, a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer diferente, né? Não é porque fulano de tal está errando que nós vamos errar também, não. Nós podemos fazer diferente. Eu sempre costumo dizer que o bom testemunho ele vai além do mau testemunho, vai além das calúnias. Que sejamos crentes, que venhamos amar a Deus e demonstrar esse amor nas nossas ações. Para que essa barreira que talvez tenha sido quebrada por muitos crentes que dão mau testemunho, elas venham se gerar em ponte através de um bom testemunho nosso. E as pessoas vão ver a diferença em nós. E dizer, rapaz, fulaninho é assim, mas esse daqui não consigo achar engano nisso. Esse aqui é crente. Que possamos ser. A Bíblia vai dizer, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então praticarmos atos justos, né? Atos de justiça é fazermos o que é correto, né? Mas em terceiro lugar, irmãos, no versículo 11 vai dizer, ó, eu tenho vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, a nossa alegria seja completa. Aqui, irmãos, Jesus ele nos fala que amar as coisas de Deus é satisfatório. Ele vai dizer, eu tenho dito isso para que a sua alegria de vocês seja completa. Então, irmãos, viver na presença de Deus é satisfatório e é bom. Esses dias, mas os irmãos, a gente participando, sabe o que teve foi comida, né, irmãos, esses dias. E eu estou aqui, o único lado negativo nisso é isso, que a gente começa a comer demais, né? E quando chega a gente volta a trabalhar, os quilos estão a mais, as roupas estão ficando apertadas, né? Mas a gente dá um jeito, né? A gente depois tenta correr atrás do prejuízo, né? Mas o que é que acontece? A gente nesses dias com comunhão, a gente se alimentando com uma alegria, né? E ainda vai ter mais, né? O que é que acontece? O sentimento, eu até compartilhei com o irmão Asa, com o Marco, rapaz, é bom demais a gente ser crente. É bom demais a gente estar aqui. A gente podia estar em qualquer lugar, mas a gente não ia estar com esse sentimento que a gente está aqui. Sabe? Essa união, essa unidade, essa alegria. Todo mundo satisfeito, né? Então, irmão, ser crente é muito bom. Amar as coisas de Deus é algo satisfatório, irmão. É algo bom. E é coisa que muitas pessoas não entendem. Muitos imaginam, né, que obedecer a Cristo é algo penoso, né? Porque demanda rendição, sacrifício, serviço. E as pessoas dizem, rapaz, eu ser crente, Deus me livre, né? Mas por quê? Porque elas não têm entendimento. Porque se elas pudessem provar, irmão, como é bom. Talvez se o Marco do passado pudesse ter provado antes como era bom o que o Marco de hoje sente. Ou o Alisson do passado pudesse provar o que o Alisson de hoje sente. Tinha vindo muito antes. O sentimento que a gente tem é esse. Obviamente que a gente veio no tempo certo de Deus. Mas o que acontece, irmão? Servir a Deus é bom.
Mas as pessoas assimilam que felicidade está numa noite de curtição, de bebedeira, de prostituição, de dinheiro ilícito, muitas vezes arrodeado de pessoas bajuladoras, né? Se dizendo amigo, olha o meu amigo, né? Basta a pessoa ter um dinheiro, ter uma boa aparência, ter um carro bom e chega no local e começa a pagar uma rodada de tudo no mundo, ele é rodeado de amigos. E ali o ego dele vai lá em cima e ele pensa, rapaz, isso é felicidade, isso é satisfação, isso é alegria. Mas no final, quando ele chega em casa, né, é só um vazio na alma, onde muitos não conseguem mais ter satisfação nas coisas materiais, onde muitas vezes têm uma vida triste e dão cabo até de sua própria vida. Por quê, irmãos? Porque é uma vida vazia. Porque não há satisfação na vida do mundo. Mas na presença de Deus há satisfação. É como a Bíblia vai dizer, há fartura de alegria. Aqui vivenciamos, irmão, uma alegria momentânea, né? Mas que também nós pregamos e almejamos uma alegria eterna. Desfrutamos uma alegria aqui até meio que imperfeita. Alguns fluxos de energia, de alegria. Mas que no futuro nós teremos uma alegria plena, perfeita, para todo o sempre e amém. Então só por aqui, irmãos, é algo satisfatório estarmos na presença de Deus. É ter problema, os problemas acabam, irmão, na presença de Deus? Não acabam. Eles continuam, mas nós passamos diferente. Ao invés de nós botar a mão na cabeça e desesperar, hoje nós temos um norte, temos um rumo. Hoje nós temos aonde procurar consolo na palavra de Deus. E quanto mais também nos irmãos, na comunidade igreja, onde é nessas horas que na rodinha de amigos, todo mundo abandona. Na hora que o problema surge, os amigos que bajulavam, todo mundo some. Mas aonde, né, no meio do povo de Deus, todo mundo tomador, todo mundo ora, todo mundo traz uma palavra de consolo. Né? Então aqui, irmãos, há a verdadeira satisfação. Então, irmãos, nós temos que ter essa satisfação. Nós temos que ter essa satisfação de amar as coisas de Deus. Independente do que nós venhamos exercer ou fazer para Deus. De uma forma geral, nós temos que ter essa satisfação, ter alegria. Independente do que nós venhamos a fazer. Irmão, talvez eu teria satisfação se eu pregasse, se eu tocasse, se eu cantasse. Não, todos nós temos que almejar e cultivar mais e mais, amar as coisas de Deus, se envolver com as coisas de Deus, cooperar e contribuir com a obra de Deus. Sabe por quê? Porque além disso aí, fazer bem para o avanço do reino de Deus, fazer bem para a congregação, para o corpo de Cristo, faz bem também para nós. Os mais beneficiados seremos nós. Mas outra coisa que Jesus ele cita nesse ponto, nesse primeiro ponto, é que também não devemos falhar em amar nossos irmãos. Versículo 2 ele diz assim, ó: o meu mandamento é este: ameis uns aos outros como eu amo vocês. E esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado como uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se me obedecessem. Aqui eu coloquei na versão NVI, tá, mais clara, para os irmãos entenderem melhor. Então, aqui Jesus, ele dá um mandamento. O mandamento é este: que ameis uns aos outros como eu amo a vocês. Então, irmãos, nós como igreja, nós temos que amar, né? Se nós como igreja não vivemos esse amor, nós falharemos, né? Perderemos a credibilidade para o mundo, né? E porque a própria Escritura vai dizer que se nós não amar, nós não seremos reconhecidos como cristãos. Talvez um novo convertido, uma pessoa que se converteu há pouco tempo, né? Talvez cada dia mais Deus está te moldando como cristão. E talvez até uma preocupação. Rapaz, eu quero cada dia mais me adaptar, estou nesse período de integração, e parecer como cristão, me aproximar dos irmãos, né? Ou até nós mais antigos, né?
Mas uma das coisas que mais nós temos que nos preocupar, que nos caracteriza como cristão, é o amor uns para conosco, uns para com os outros. Para quando as pessoas chegarem nessa igreja, que é uma igreja, né, saudável, isso vai ser medido pelo amor, né, um dos parâmetros, o amor que uns têm para com os outros. João 13:35 vai dizer: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então muitos têm como algumas formas de ser reconhecido como discípulo de Jesus. Talvez uma vestimenta diferente, talvez propriamente andar com a Bíblia debaixo do braço, né? Mas o que é que acontece, irmãos? João, ele nos mostra uma característica que vem de dentro para fora, que é o amor. Isso nos conota que não adianta, irmão. Temos conhecimento bíblico, temos uma roupagem cristã, até mesmo fazer algumas boas obras, se nós não demonstrarmos o nosso amor uns para com os outros. As pessoas não vão reconhecer nós como cristãos, as pessoas não vão reconhecer nós como uma igreja saudável, de modo algum. Né? Mas é algo difícil? Sim. Se for depender de nossa capacidade humana e carnal, seria impossível. Mas somente o Espírito Santo de Deus para nos capacitar, somente a palavra de Deus para nos direcionar e Jesus para nos ajudar a amarmos o nosso irmão. Por quê? Porque temos que suportar as imperfeições de cada um, a diversificação de cada um. Nós somos diferentes, mentalidades diferentes, de famílias diferentes, de tradições diferentes, mas um povo que serve a um único Deus e faz parte do único corpo. E somos diferentes. Eu sempre gosto de falar, às vezes, com o Marcos, não sei se eu comentei isso já com o Alisson, que eu muitas vezes não gosto da ideia de eu não gostar de uma coisa, mas criar uma regra universal em cima daquela coisa que eu não gosto. Tipo, eu não gosto disso e eu odeio todo mundo que não gosta daquilo. Não é isso, né? Deixa eu dar um exemplo, né? Uma coisa que eu gosto aqui é... Quem é que não gosta, né? Num prato de comida bem feito, sou o melhor prato de comida. Né? Mas existe pessoas que não gostam daquele prato de comida. Né? Mas essa é a diferença que nós temos. Então, a questão de amar uns aos outros, nós aprendemos a amar, nós aprendermos, suportar e entender as nossas diferenças. Né? E... irmãos, e assim, se nós amarmos uns aos outros, vai ser perfeito, nós vamos viver perfeito, e nós nunca vamos ter alguma divergência um com o outro, não. Não existe, irmão, igreja perfeita. Não existe denominação perfeita com o que se diz a relacionamento, com o que se diz a falhas e erros. Eu não estou abrindo aqui o espaço para dizer que igrejas que muitas vezes não têm zelo com a palavra de Deus, igrejas que têm mau caratismo. Não, eu estou falando de erros e defeitos e falhas. Aí é uma coisa. Coisas gigantescas é outra coisa, tem que ser tratado de outra forma. Mas o que acontece? Pode isso acontecer conosco? Sim. Alguma divergência, algum problema? Pode sim. Mas o amor de Cristo vai nos fazer, de uma forma madura, como cristão e amorosa, resolvermos entre nós. Resolvermos entre nós de uma forma madura. Como é a forma madura, irmão? Eu queria deixar passar, mas não vou deixar passar essa. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho um problema com o irmão Ednardo, né? E eu aproveitar que eu vou pregar, e eu aproveito o microfone, ó, para desabafar e tentar resolver, que não vou resolver a coisa que o irmão Ednardo. Não, isso aí é molecagem, isso aí é covardia, né? Isso aí não fica... para homem, muito pior para crente. Né? Resolver, sabe o que é? Chegar aqui, irmão, aconteceu essa tal coisa, eu fiquei desanimado, vamos resolver, pega um na mão do outro, nós somos crente, servimos a um mesmo Deus, vamos para o mesmo céu. Resolvermos assim. Rapaz, eu não gosto de fulano, sou da mesma igreja, mas não gosto, não tolero. Né? Espero que lá tenha o céu A e o céu B, porque espero que ele vá para o B e eu vá para o A. Não existe isso, irmãos. As divergências, as coisas têm que ser resolvidas aqui. Existe um único céu
E um dos parâmetros para nós ir para esse único céu é resolvermos nossas pendências pessoais aqui e agora. Porque isso vai atrapalhar a nossa espiritualidade aqui nesse momento e poderá até nos atrapalhar com o que se diz a nossa salvação. Sabe por quê, irmãos? Que os problemas têm que ser resolvidos? Porque nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro. Precisamos um do outro. Mas sabe qual é uma questão aqui que completa essa questão de precisar um do outro? A gente não sabe o dia que a gente vai precisar do outro. Mas o que é que acontece? Aqui na igreja nós precisamos. A melhor coisa que tem aqui é que nós somos um corpo, né? Quando eu digo que nós somos o corpo, né? Eu não estou falando só essa congregação aqui não, irmãos. Quando eu falo a igreja de Cristo, é a igreja, né? As igrejas saudáveis, os irmãos saudáveis, que amam a palavra de Deus, que amam Jesus. Nós somos um corpo e um precisa um do outro. Talvez você senta lá atrás, irmão, eu me sinto aqui tão... Não faço muita coisa de vantagem. Mas uma cadeira, um copo de água. Às vezes até uma pessoa que vem entrando, um sorriso, um bom cumprimento, isso já é importante. Sabe, irmão, aquela pessoa que às vezes chega desanimada, às vezes aqueles irmãozinhos que cumprimentam bem, pega na sua mão com alegria, aquilo ali já é uma satisfação. Então todos nós somos importantes. E que até adquirimos, irmãos, esse pensamento de ver que cada um aqui é importante. Quando uma pessoa se afasta da presença de Deus, uma das primeiras coisas que vem ao meu coração é a importância que aquela pessoa tem para o reino de Deus e para a igreja. Eu acho que tem pessoas que já ouviram isso aqui, não para minha vanglória, né? Mas que eu falando com a pessoa e digo assim, você é importante para mim, você é importante para a igreja. Porque cada um aqui é importante. Quer um exemplo? Rapaz, no dia que algum aqui falta, o Marcos até falou. Dia desse. O dia que um aqui não vem para o culto, rapaz, é uma falta tão grande, né? Deixa eu dar um exemplo. Eu olho para cá, geralmente o Wallace está aqui, né? Eu olho para cá, se o Wallace, um exemplo, não vier, né? Assim sinto falta dele. O Ednar. Todo mundo. Por quê? Porque cada um tem a sua importância, né, irmãos? Somos um só corpo. Somos uma comunidade. Somos a igreja de Cristo. Então, por isso, irmãos, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Na presença de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é aquele superior do que a ninguém, né? É por isso que Paulo manda nós termos o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Aqui, irmão, pronto. Se você quiser aprender como amar os irmãos, é só ir lá para Filipenses capítulo 2. Que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que foi que Paulo entendeu? Estava tendo muitas disserções na igreja de Filipe. E o que é que Paulo vai dizer? Rapaz, para vocês terem essas disserções aí, tenham em vocês o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Que ele, sendo Deus, irmão, não teve usurpação ser igual a Deus, se despiu de toda a sua glória, se fez homem. Isso é uma humilhação. Imagina só. A gente já acha muitas vezes a humilhação, vamos supor, eu vou usar aqui uma ilustração, é muito barato essa minha ilustração, mas um candidato a desses a vereador aí, quando ele não é reeleito, a gente não tem aquele sinal de animar, rapaz, o cabra era vereador, tá aí agora, andando de todo jeito, né? Tem até uns aí, né? Mas o que é que acontece, irmãos? Imagina só, Jesus sendo Deus, com seu senhorio, com sua majestade, se fazendo homem, habitando nessa terra. É humilhação. Então ele nos manda, nós temos esse sentimento, irmãos. Nós temos esse sentimento, né? Não há ninguém melhor do que ninguém, irmãos, né? Na presença de Deus. O que a Bíblia diz é que nós temos que considerar o nosso próprio superior a nós mesmos, né? A gente pode ver o exemplo também da igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto, irmão, era uma igreja que tinha dons, talentos, tinha condição financeira, né? Mas Paulo chega para eles e vai dizer, não pude chamar vocês a espirituais, mas sim a carnais. E é lá no capítulo 13 de 1 Coríntios que Paulo vai trazer, né, um dos capítulos mais esplêndidos falando de amor. Ou seja, irmão, era uma igreja que tinha característica, roupagem de crente, mas não amava. Mas não tinha espiritualidade. Então o negócio é muito sério, irmãos.
Não adianta a minha capacidade de pregar, a nossa capacidade de louvar, a nossa capacidade de fazer alguma coisa para Cristo. Se nós não cultivarmos o amor em nosso coração, será tudo perdido. É isso que Paulo está dizendo. Então é algo muito sério. É algo muito sério. Nós precisamos um dos outros. É igual a história de uns porcos espinhos. Estavam numa região fria. Você sabe como é porco espinho, né? Cheio de aqueles espinhozinhos, né? E começou a ter uma nevasca naquele lugar, né? Muito frio. E o que é que acontece? Muitos porcos espinhos só tinha uma forma deles sobreviver, se aproximando um do outro. Né? Só que o que acontece? Se eles se aproximassem, os espinhos iam furar um ao outro. Né? E muitos não. Muitos daqueles porcos espinhos entenderam assim, não vamos se aproximar não, para ser espetado pelo outro, vamos se aguentar aqui. Mas tiveram uns que enfrentaram esse método, se aproximaram, fizeram aquele molde de porco espinho, se abraçaram e aguentaram, né, os espinhos um dos outros penetrando na sua pele. Quando passou, né, aquele período de frio, todos os porcos espinhos que não quiseram se aproximar um do outro morreram congelados. E aqueles, mesmo os feridos, sobreviveram. Isso é um exemplo para a igreja de Cristo. Que mesmo muitas vezes podendo ferir um ao outro, mesmo nossos espinhos, nossas falhas atingindo um ao outro, para a nossa vida saudável, cristã, é necessário nós manter proximidade, que isso conota comunhão. Nós precisamos ter comunhão, irmãos, para que assim a nossa vida espiritual seja saudável, né? Mas então esse é o primeiro ponto, irmãos, que Jesus ele nos amou e nos ensinou a amar, né? Mas em segundo lugar, o relacionamento amoroso de Jesus conosco, né? Ele vai dizer assim no versículo 15: já vos não chamei, não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Primeiro, o amor de Jesus é expresso na revelação da sua vontade. Ele revela a sua vontade para nós. Ele já havia prometido, ele vinha prometendo isso, que se nós obedecermos a palavra dele, seria chamado de amigo. Isso significa, irmãos, o tipo de intimidade que Jesus ele tem conosco, né? Ele vai dizer, não vou chamar mais vocês de servo, não, mas eu vou chamar vocês de amigo. Imagina só, irmão, numa empresa ou na empresa que você trabalha, o dono da empresa, o dono da empresa, ele tem intimidade com você. Pode acontecer isso, acontece, né? Dependendo da empresa. Mas vamos lá, na empresa que eu trabalho tem cerca de uns 3.000 funcionários, de um grupo grande, né? O que é que acontece? Rapaz, eu mal sei quem é hoje o dono, o CEO, o diretor, né? Nunca troquei uma palavra com essa pessoa. Por quê, irmãos? Porque é difícil uma pessoa de uma certa autoridade, né, de um certo cargo, né, manter intimidade com um funcionário mais simples, né, da produção. Mas o que é que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer que mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo toda a autoridade, o relacionamento que Jesus ele quer ter conosco não é relacionamento de servo, não, mas é de amigo, de intimidade, de compartilhar conosco de tudo que ele sabe, né? Ou seja, irmãos, Jesus ele poderia ter intimidade somente com os anjos, né? Somente com os anjos. A diferença nossa dos anjos é o quê? É que os anjos são seres sem pecado e nós temos pecado. Mas não. Ele preferiu também ter intimidade conosco e nos chamar de amigo, irmãos. Uma coisa é certa, todos gostam de ser amigo de pessoas ilustres e nobres, não é verdade? Quando você tem um amigo assim que ele é ilustre, ele é nobre, né? Que tem até mesmo tem um cargo interessante, que tem alguma poder aquisitivo em algum lugar, né? Logicamente isso é normal, irmãos. Muitas vezes não é nem questão de vanglória, não. Nós fazemos questão, rapaz, eu conheço fulano de tal, que ele é isso e aquilo, não é verdade? Mas é isso que Jesus está dizendo. Nós temos um amigo nobre, ilustre.
ele tão somente controla todo o universo. Ele tem todo o poder em suas mãos. Esse é o nosso amigo. É ele que nos garante ter intimidade conosco, né? Então que privilégio, irmãos, e honra é ser chamado por Jesus de amigo. Deus é uma pessoa, um atributo de Deus é a pessoalidade de Deus. Significa que ele é um ser relacionável, né? Ele pensa, age com a razão, logicamente diferente da gente. Mas é por isso, irmãos, que nós oramos, nos comunicamos com Deus. O interessante é que nas Escrituras também teve pessoas que tiveram esse relacionamento. A Bíblia vai dizer que Deus ele chamou Abraão de amigo. Jesus chamou a Lázaro, né, de amigo. Então, irmãos, essa é a comunhão que Deus ele mantém conosco. Uma comunhão de amigo. E é o certo, irmãos, que nós temos que nos afastar de tudo aquilo que venha a impedir de nós mantermos essa comunhão. Tudo aquilo que venha a impedir de manter essa comunhão, nós temos que nos afastar de tudo aquilo e fazer assim como Davi, quando algo nos afetar essa comunhão, né? Davi no Salmo 51, quando ele peca, ele vai dizer: Senhor, isso nas minhas palavras, tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito, mas não tira a tua comunhão, mas que a comunhão do Senhor comigo não seja quebrada. Que essas sejam nossas orações, irmãos, em momento de frieza, de fraqueza, em momento de dúvida, em momento de tristeza. Senhor, eu sei que eu estou aqui, fraco, triste, minha fé oscilando, mas não retira de mim o teu espírito, não quero de mim essa comunhão, né? Então nenhum problema, nada possa tirar essa comunhão, né? E através do amor desse amor de Deus, dessa comunhão, irmãos, é que nós compreendemos a palavra de Deus, né? Podemos ter compreensão, né, e aplicarmos a palavra em nossa vida, adquirirmos sabedoria para viver no dia a dia, né, e aprendermos a viver com Deus em todas as circunstâncias de nossa vida. E é o que nos dá a visão espiritual de tudo, porque Jesus é o nosso amigo. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus ele nos escolheu pelo seu amor, mas pelo seu amor incondicional. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Ele encerra dizendo que ele nos escolheu, e ele vai mostrar que ele nos escolheu pelo seu amor, né? Ele vai dizer lá no versículo 16 do texto que nós limos, ó: Não me escolheste a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides, ao Pai ele vos conceda. Ou seja, Jesus ele nos escolheu pelo seu amor incondicional. A Bíblia vai dizer lá em 1 João 4,19 que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando a gente acha que está amando, que conheceu Jesus, que confessou o nome de Jesus, está conhecendo a palavra de Deus, quando a gente acha que está começando a amar as coisas de Deus, ele já nos amou primeiro. E primeiro, as nossas condições pecaminosas e errôneas, na verdade, elas não eram amigáveis para que Jesus, né, viesse nos escolher. Os nossos pecados, se fossem levados em conta, seria um motivo suficiente para Jesus nos escolher. Mas é o que está lá em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morre por nós. Ele leva o nosso pecado sobre suas costas, né? E lá na cruz, ele sofre a punição dos nossos pecados. E nós, pela fé, temos posse da salvação. E somos assim escolhidos por ele. Ou seja, irmãos, não havia condição para ele nos escolher. Não havia merecimento nós. E mesmo assim, ele nos escolheu, mesmo segundo a nossa condição desprezível humana. Mesmo a gente vivendo no poço de pecado, mesmo nós vivendo na ignorância, mesmo nós escarnecendo a Deus, mesmo nós blasfemando de Deus, Deus nos escolheu porque o seu amor incondicional.
A palavra incondicional significa que não conota condição para Deus nos amar. Não, ele não especificou uma condição específica para nos amar e nos trazer para cá. Já pensou, irmãos? Quantas pessoas têm mais condição de estar aqui do que a gente? Quantas pessoas escarnecem menos de Deus do que nós escarnecemos? Quantas pessoas blasfemam menos de Deus do que nós blasfemávamos? Quantas coisas fazem menos coisas erradas do que nós já fizemos? E não estão aqui. Quantas pessoas têm mais conhecimento, né? Em várias áreas, são mais educados, são formados do que a gente? E não estão aqui. Isso nos conota, irmão, o amor incondicional de Jesus. É o que está lá em Romanos 11, 17. E alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira braba, foram enxertados no lugar deles, e fez participante da raiz e da seiva da oliveira. Nós somos considerados, sabe o que? Como uma oliveira brava. Uma oliveira brava, sabe o que ela faz? Ela não produz fruto. Uma árvore grande só ocupa espaço, mas é infrutífera. E a oliveira verdadeira, né, ela produz o fruto, né? E o que é que acontece? O que é que ele está dizendo? Ó, se for enxertado, se for pegado, né, daquela oliveira brava e foram enxertados na oliveira verdadeira, e hoje vocês se tornaram frutíferos. Então é isso que nos conota o amor incondicional de Deus. É o que está lá em Deuteronômio 7,7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que de todos os outros povos, pois eram menos em número do que todos os povos. Mas versículo 8 diz assim, ó, mas porque o Senhor vos amou. Que ele está falando para Israel e ele fala para nós. Deus nos escolheu, não é porque nós era melhor do que os outros. Não é porque ele olha para a multidão e viu ali. Não, esse daqui, o Marcos, ele é melhor, ele se destaca no meio desses, não. Mas ele nos escolheu porque ele nos amou. Obra da sua graça, do seu favor, imerecido. Né? Ele nos escolheu. Né? E ele nos escolheu, o versículo continua, para dar fruto. Né? O versículo vai dizer, ó, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, né? Então a gente pode ver que ele nos escolheu pelo seu amor incondicional e para nós darmos fruto, né? O primeiro tipo de fruto que temos que dar é o fruto do Espírito, né? Como eu já disse, nós éramos árvores infrutíferas, né? Não produzíamos fruto, mas quando Deus ele nos escolhe, ele vai nos esculpindo, né? Ele vai nos aperfeiçoando, né? E ele vai colocando em nós todas as características de Cristo. O amor, paciência, domínio próprio. E com isso nós vamos desenvolvendo fruto, né? Entre esses frutos, né, como o fruto do Espírito, também darmos um bom testemunho para os que estão de fora, né? E esse fruto não está relacionado a nós passarmos 2 horas aqui no culto, mas esse fruto é a nossa vida cotidiana, né? É aquilo que tá lá em Romanos capítulo 12, o nosso culto racional. Porque o principal de uma árvore, irmão, é o fruto, né? É o que mais se espera de uma árvore, é o fruto. A gente vê o Marcos, a gente chega lá na casa do Marcos, né? Tem plantado lá várias coisas, né? A gente vê o pé de uva, né? Aí o que é que a gente se espera de tudo aquilo? Ele se dedica todo dia a aguar, né? Espera o fruto, né? Você chegar lá na casa do pastor, tem umas uvas, né? Você senta debaixo, na sombra, e vai comer uva. Coisa boa, né? Ou seja, tudo que se espera de uma árvore é o fruto. Então, tudo que se espera de uma pessoa que Deus, pelo seu amor, escolheu, é o fruto, né? É o fruto. Né? Mas para encerrar, irmãos, para aprendermos a vivermos a vontade de Deus. Deus, ele nos amou incondicionalmente, nos escolheu incondicionalmente para nós aprendermos a vivermos a vontade de Deus. E lá no final desse versículo vai dizer assim, a fim de que tudo quanto meu Pai perdides, tudo quanto em meu nome perdiz ao Pai, ele vos conceda. O que é que acontece? Muitos entendem esse versículo como o que é que Jesus está dizendo. Rapaz, tudo que vocês pedir em nome do Pai vai acontecer, né? E parece até uma promessa, né, mano? Vai dar direito de tudo. Qualquer coisa que você quiser, Jesus é obrigado a te conceder. Mas não é, né?
Jesus, irmão, não está prometendo ser uma máquina de venda pessoal, né? Já pensou igual uma máquina, que você chega para ele, tudo que você pedir, ele vai dar, né? Primeiro, ele está incentivando a confiança e a fidelidade dos discípulos em nossa oração, quando ele diz isso aqui. Ele está incentivando, né? Ele está aproveitando esse momento para incentivar as pessoas a manterem fidelidade, confiança e orarem a ele, né? E segundo, quando os nossos pedidos são feitos em nome de seu Filho e promovem um propósito do Reino de Deus. O que nós vamos pedir, né? É em nome de Jesus, promove o Reino de Deus, faz esse reino avançar. E ele diz que tudo que nós pedirmos de acordo com a vontade dele. E em terceiro lugar, quando se pede em nome de Jesus, a oração é feita em sintonia com a vontade de Deus. Aí o que é que eu estou querendo dizer, irmãos? Aprendemos a viver a vontade de Deus. Com uma pessoa que foi escolhida por Jesus, vive pelo seu amor. Uma pessoa que dá fruto, não vai perder seu tempo pedindo coisas banais a Jesus, não. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que ama a Deus, pode ter certeza. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que a gente não possa pedir coisas que são necessárias na nossa vida cotidiana. Mas uma pessoa que passou por esse processo não vai pedir coisa para ostentação, não vai pedir coisa à toa, né? Que ele sabe que não está de acordo com a palavra de Deus. Então é isso. Por isso que eu coloquei como aprendemos a viver a vontade de Deus, né? E pedirmos de acordo com a sua vontade. Até porque nós não sabemos o que pedir, irmãos. Nós não sabemos o que pedir, né? Então Jesus não estava entregando uma forma mágica para eles conseguir tudo o que quisesse, né? Ele estava dando um princípio orientador para alinhar os desejos dos discípulos com o de Deus. Nós alinharmos nossos desejos com a vontade de Deus. Esse é o princípio para nós orarmos. O próprio Jesus, irmão, em Lucas 22, 42, ele vai dizer assim, ó, lá no momento que ele está na sua oração, lá no Getsemane, dizendo, ó, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, se não, faça a minha vontade, mas a tua. Se o próprio Jesus, sendo Deus, ele não vai dizer, faça aqui segundo a minha vontade, não, mas faça segundo a tua vontade. Então aqui ele não está ensinando uma ideia de confissão positiva. Está tendo uma ideia de confissão positiva. Rapaz, eu tenho que falar, tudo que você falar tem que ser uma forma positiva para dar certo. Aí o que acontece? De certo, às vezes tem até crente que não tem esse conhecimento dessa área. Você está falando uma coisa, rapaz, se Deus quiser, vai dar assim, irmão, não fala se Deus quiser não, que ele já quer. E eu sei, irmão, se Deus quer. O que Tiago vai dizer que se a gente for fazer uma coisa, o outro é, se Deus quiser, eu vou fazer. Isso nos ensina, irmão, a vivermos submissos à vontade de Deus. Não é essa ideia de que nós sabemos de tudo, mas nós temos que ter uma ideia que nós somos dependentes de Deus. Até na hora de pedir. Senhor, se for a tua vontade, se Deus quiser, né? Então não existe negócio de confissão positiva, né? Rapaz, fique dizendo que vai dar certo porque vai dar certo. Não existe isso. Isso aí é superstição, né? A forma correta é nós dizer, Senhor, se for da tua vontade, se Deus quiser, vai dar certo, né? E nós devemos pedir com união com a vontade de Deus, pedir pelos méritos de Jesus. É igual um lojista. Você tem um lojista, né, que ele tinha muitos clientes, muitos antigos, né, comprando fiado. Aí o que acontece? Aqueles clientes, todo mês, iam naquela mercearia e compravam aquela quantidade de fiado. Só que às vezes aqueles clientes mandavam um filho. E quando chegava lá, irmãos, quando um filho pedia uma coisa que não era costume dos clientes pedir, o lojista não vendia. Porque aquilo não estava de acordo com a vontade do cliente. Ele sabia tudo o que o cliente comprava. E ele só vendia aquilo. Assim é a nossa forma de pedir a Deus, né? O cliente é Jesus. Quando nós pedimos aquilo que não está de acordo com a vontade de Jesus, Deus não nos atende. Deus não nos atende porque aquilo não está... Porque Deus, ele conhece a vontade de Jesus. Então é isso, irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Tá bom? Que possamos meditar nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.